Olá, vamos falar agora sobre os benefícios do planejamento estratégico. E nós já falamos até agora, né? O que vem a ser estratégia, o que vem a ser um planejamento, o que vem a ser um planejamento estratégico e até mesmo vários modelos de planejamento estratégico que podem ser utilizados no poder público. Então, diante de todas essas características voltado para o planejamento estratégico, é importante também que nós observemos alguns benefícios em se fazer esse planejamento estratégico. Um desses benefícios é que, através de um bom planejamento estratégico, nós conseguimos ter um direcionamento claro, um foco, ou seja, nós sabemos realmente como nós devemos fazer para alcançar aqueles objetivos. Mas é importante destacar que o planejamento estratégico em si não vai fazer com que você evite qualquer tipo de fracasso. Então, apenas pelo fato de você fazer um bom planejamento, não garante que você tenha sucesso. Por quê? Porque é importante que você cumpra realmente com todas as etapas do planejamento estratégico, principalmente que você observe quais são realmente os objetivos que vão ser alcançados, se esses objetivos realmente eles são factíveis, se eles podem ser desdobrados em metas, quais são os recursos que vão ser utilizados, qual é o cronograma que será cumprido, você fazer uma boa análise do ambiente interno, do ambiente externo, e também você, em toda a fase de implementação e de monitoramento, que seja cumprido com um plano de ação e que seja feito os ajustes caso seja detectado algum tipo de correção necessária. Então, a questão de simplesmente fazer um planejamento estratégico não garante que você realmente vai alcançar os objetivos. O que vai garantir realmente que você alcance os objetivos é o quê? Que você cumpra realmente com o que foi planejado, que você tenha um bom monitoramento, que você tenha um bom controle e que você faça um planejamento adequado de maneira adequada, certo? Só que a partir do momento que você elabora um planejamento estratégico, você tem uma maior possibilidade de estar no lugar certo, na hora certa, utilizando os recursos adequados e da maneira adequada. Entendeu? Então, através do planejamento estratégico, nós vamos ter uma visão de longo prazo, nós vamos ter objetivos claros, nós vamos ter metas específicas, e isso tudo vai fazer com que nós tenhamos um rumo definido, certo? Então, isso vai fazer com que nós tenhamos todos aqueles recursos destinados para aquele objetivo a ser alcançado, em determinadas áreas específicas. Então, eu vou saber quando utilizar os recursos, como utilizar os recursos, quais serão esses recursos e o que é que eu quero alcançar, como será alcançado. Então, todos esses aspectos vão estar muito mais específicos, certo? Outro ponto muito importante em relação à própria alocação eficiente dos recursos. Então, como eu já adiantei, né, o planejamento estratégico, ele vai garantir que todas as pessoas da nossa administração pública, elas estejam coordenadas. E isso tudo vai fazer com que a estratégia ela seja menos volátil diante de qualquer ameaça, de qualquer risco que venha a afetar o meu planejamento, o alcance dos meus objetivos. Então, a partir do momento que eu identifico prioridades, que eu estabeleço metas, então eu consigo também distribuir os meus recursos de maneira muito mais eficiente. E quando eu falo de recursos, eu não estou falando apenas de recursos financeiros. Eu estou falando até mesmo do pessoal que vai trabalhar para o alcance desses objetivos. De todos os materiais, de todos os recursos operacionais que vão ser necessários para que esse objetivo realmente seja alcançado. Ao mesmo passo que eu evito o desperdício e aumento até mesmo os resultados, porque cada recurso vai estar no seu devido lugar no momento correto, entendeu? Além do mais, eu consigo também fazer um alinhamento organizacional, ou seja, um alinhamento entre todas as atividades e até mesmo os projetos de diferentes departamentos e órgãos governamentais com os próprios objetivos estratégicos. Então, isso acaba auxiliando o quê? A coesão, a colaboração interna, e isso vai fazer com que não exista nenhum tipo de esforço que seja duplicado, que seja conflitante. Porque cada pessoa, cada recurso vai ser utilizado para uma determinada etapa, em um determinado momento específico. Tudo aquilo vai estar dentro do plano de como será realmente utilizado cada atividade, cada espaçozinho ali que vai ser utilizado, como vai ser utilizado por quem, certo? Além do mais, uma vez formalizada, a estratégia acaba criando um objetivo.
uma visão de futuro que seja comum e que seja declarado para toda a organização. Então, toda a administração pública, todas as partes interessadas com aquele planejamento estratégico vão saber realmente do que se trata, vão saber realmente como será alcançado e até mesmo, né, a longo prazo, como é que nós seremos vistos. Então, todos esses objetivos serão esclarecidos para todas as partes interessadas, as quais vão saber realmente como agir, entendeu? Além do mais, também tem a questão da melhoria na tomada de decisões. Porque se a todo momento na administração pública eu estou tomando decisões, mas a partir do momento que eu tenho um planejamento estratégico no qual eu sei realmente todo um plano de ação que vai ser executado, eu também sei quais são as decisões que serão tomadas e em qual momento, certo? Então, para que a empresa ela tenha uma saúde organizacional a longo prazo, seja sua saúde financeira, seja uma saúde em relação a todos os recursos e até mesmo sendo competitiva, eu preciso também ter um planejamento estratégico que vise essa manutenção, esse crescimento. E quando nós olhamos em relação à própria administração pública, nós estamos observando o quê? Um valor, criando valor para os cidadãos. Então, a administração pública ela precisa ser bem vista diante dos cidadãos, principalmente diante de tudo aquilo que está sendo disponibilizado para a própria comunidade, certo? Então, a partir do momento que nós fazemos uma análise sistemática de todos os dados, de todas as informações, nós estamos fazendo com que aquele planejamento estratégico nos dê uma base bem mais sólida para a tomada de decisões. Então, eu não vou tomar decisões com base em certezas, certo? Com base em achismos. Não, eu vou ter ali uma maior possibilidade de ter sucesso em todas as minhas iniciativas. Por quê? Porque eu sei realmente, eu tenho uma base ali de dados no qual ali está servindo para as decisões que eu vou tomar a longo prazo, tá bom? Além do mais, também outro fator importante que faz parte da administração pública é o quê? A transparência e prestação de contas. Então, um planejamento estratégico no qual ele é bem elaborado, ele acaba favorecendo a transparência e todas as ações governamentais. Isso facilita a prestação de contas a toda a população, a qualquer parte interessada, aumentando a mesma própria confiança dos cidadãos no nosso governo, na administração pública. Então, a partir do momento que eu tenho um foco na qualidade, na eficiência dos serviços, eu acabo contribuindo também para a melhoria contínua dos serviços públicos. Eu aumento a satisfação, o bem-estar da população, porque a população sabe de fato o que está acontecendo, quais são os recursos que estão sendo utilizados, por que aquele planejamento estratégico, qual o objetivo que vai ser alcançado com tudo aquilo, tá bom? Então, é claro, temos muitos mais outros benefícios? Temos, é claro, mas aqui são os principais, nos quais é importante que a gente observe esses benefícios diante do planejamento estratégico para que ele realmente possa ser implementado na gestão pública, tá bom? Aqui, agradeço mais uma vez a sua participação, mas reitero, ainda temos muitas informações importantes nas próximas aulas. Aguardo você. Até mais.